Bom, pessoal, boa tarde. Muita alegria que recebo vocês aqui em mais um comitê mensal. A gente vai tratar de alguns assuntos que ocorreram nesse mês de agosto, como a gente teve aqui nacionalmente, resultado de PIB, outros resultados de atividade, como o volume de serviços, vendas no varejo. Internacional, que a gente vem até falando mais nesse ano do que o cenário nacional em si, que conta com algumas análises nossas em relação ao resultado da inflação nos Estados Unidos, que é um tema já recorrente de vários meses e também em relação à resposta do Fed, como ele vai agir, visto o atual cenário macroeconômico no continente americano. Agora, vamos começar aqui, como é de costume, pelo cenário internacional, falando de Estados Unidos. Primeiro, a gente teve um mês dividido ali, onde os 20 primeiros dias foram de muita animação por parte do mercado, por causa do dado de inflação nos Estados Unidos, que ficou ali abaixo do esperado, onde o CPI, que é o indicador de inflação, um dos indicadores de inflação, no caso, ele ficou estável, ficou em 0%, até que aqui ele seria o azul escuro, mas ele não está aparecendo aqui no gráfico de julho, exatamente por isso, que foi muito puxado pela queda nos combustíveis, principalmente a parte de gasolina, também no diesel, visto que o preço do petróleo vem desacelerando, a gente também vai ver um pouco mais para frente o que aconteceu com essa commodity, mas enfim, resumindo, trouxe uma grande animação por parte dos mercados, esse dado de inflação, que ficou abaixo da expectativa. Porém, o que é que a gente pode verificar? O Fed, como um todo, não estava entendendo muito bem porque que o mercado agiu de maneira tão positiva. Desde o final do mês de julho, o mercado vinha reagindo de maneira positiva à última reunião do Fed, decidiu por aumentar a taxa de juros em 0,75 ponto percentual. Por que que o Fed não estava entendendo? Porque ele sempre, em seus comentários, ele disse que iria se basear em dados macroeconômicos, principalmente em relação à atividade econômica e em relação ao desemprego. E o que é que a gente vê na parte de atividade econômica? Bem, fazendo aqui a decomposição do PIB, a gente viu que essa parte aqui que ficou em negativo, no campo negativo, foi principalmente a parte de estoques. E estoques estão muito vinculados às questões de oferta. Como a gente está tendo todo esse problema de guerra na Ucrânia, desde o ano passado também esses problemas nas cadeias produtivas. A gente tem a China que não sai do lockdown, então o setor industrial ele ficou afetado por esses fatores e teve um impacto negativo de 2 pontos percentuais no PIB do segundo trimestre. Porém, quando a gente olha para o lado da demanda, que seria exatamente consumo das famílias, importações e imobiliário, o único que mostraria assim, uma queda de renda e de consumo nos Estados Unidos seria mesmo imobiliário. Importações aqui estão negativo, contribui negativamente, mas vamos lembrar que se um país está importando muito, então é porque o que se produz internamente não está sendo suficiente para poder atender a essa demanda. Então, o que é que a gente verifica? Que a demanda nos Estados Unidos ainda ela é muito forte. A taxa de desemprego, ao último que saiu, está em 3,7% e está bem abaixo da considerada taxa natural de desemprego. E taxa natural de desemprego, entenda-se aquela que não acelera e nem desacelera a inflação. Então, está ali um pouquinho abaixo de 4%, que seria essa taxa natural de desemprego. Então, é claro que a demanda ainda está forte, o Federal Reserve ainda vai ter que aumentar os juros para poder conter essa demanda. Então, todo esse aumento que a gente verificou do final do mês de julho, nos primeiros 15, 20 dias do mês de agosto, foram injustificáveis. Inclusive, quando a gente vê os comentários de alguns membros do Fed, é onde o presidente do Banco Central de Cleveland ele falou que pretende manter o juro ligeiramente acima de 4%. A gente vê o presidente do Banco Central de Minneapolis. Isso aqui são todos estados americanos, certo? Lá é uma estrutura diferente da nossa, onde cada estado tem o seu banco central e eles fazem parte do conselho de votação para poder tomar as decisões de política monetária. A gente verifica que todos eles, até alguns que são mais dovish são aqueles que são historicamente mais, é, agem com mais parcimônia frente ao cenário de inflação, como é o caso da presidente do Banco Central de São Francisco, ele já vem também defendendo um aumento na taxa de juros,
podendo até mesmo chegar a 0,75 ponto percentual para a próxima reunião. Então, em nenhum momento, o Fed deixou claro que, pelo menos para esse ano, ele não vai cumprir com todas aquelas altas prometidas. Para quem aí não está tão atualizado, ele promete terminar o ano aí entre 3,75% e 4%. Aí nesse valor, talvez tenha um outro aumento de juros em 2023, ali no iniciozinho, até que ele seja capaz de reduzi-la novamente. O único comentário aqui que foi feito, para poder não dizer que ele não deu nenhuma pista de que ele poderia ter uma desaceleração nessa alta de juros, foi que na ata os membros demonstraram uma preocupação com os efeitos deflatórios da política monetária. Isso é, visto que a economia já tá mostrando em alguns setores uma desaceleração e quando você aumenta os juros hoje, na verdade, só vai ter esse impacto na economia daqui a 12, 18 meses, então alguns membros já estão preocupados com o impacto que isso pode ter já em 2023, né, dentro da economia americana. Então foi esse o comentário que eles fizeram, não teve nada assim que mostrou um Fed mais dovish, que inclusive mais tarde nesse mês teve um banho de água fria exatamente que o presidente do Fed, Jeremy Powell, ele teve que ir a público um evento que ocorre, se eu não me engano, anualmente, onde o presidente do Banco Central americano ele discorre com o mercado sobre os rumos da política monetária. Então ele teve que ir a público para poder exatamente falar isso, trazer essa mensagem mais forte, para poder o mercado realmente levar a mensagem do Banco Central americano a sério, que ele, pelo menos até o momento, pretende sim entregar todas essas altas de juros que ele prometeu. Então, ainda mais trazendo aqui mais um dado para poder ilustrar essa situação. Aqui está em inglês, certo? Mas eu vou traduzir para vocês para poder ficar mais simples. Essa parte verde do gráfico indica o impacto na oferta, o impacto da oferta dentro da inflação. Essa azul indica o impacto da demanda na inflação, enquanto o amarelo é algo meio ambíguo, onde uma parte é de oferta, uma parte é de demanda, não se sabe ao certo separar um do outro. Então, de acordo com os dados do PCE, que é o indicador de inflação preferido do Banco Central Americano, esse indicador subiu 0,1% em julho, na comparação mensal, bem ainda acima da meta do Fed, quando a gente pega a comparação anual, que está em 4,6%, e a meta é de 2%. Mas agora, voltando aqui para esse gráfico, que é a parte mais interessante, é quando a gente observa que a demanda, o impacto da demanda ainda está ligeiramente acima da meta do Banco Central. Então, se a gente excluir todos os componentes de oferta, se a gente excluir tudo aquilo que fica meio ambíguo, a demanda, ainda assim, sozinha, seria responsável por já bater essa meta de 2%. Então, ainda assim, tem muito trabalho a se fazer, porque ele vai ter que quebrar essa inflação advinda da demanda, se ele tem a intenção de trazer essa taxa de inflação de volta para o centro da meta. Aí agora trazendo aqui exatamente o discurso do Jeremy Powell, foi um banho de água fria, nem tanto um banho de água fria, né? Porque em nenhum momento eles vinham trazendo uma mensagem mais dovish, foi só um comentário nesse sentido. Mas se a gente vê a reação do mercado a esse evento, onde essa linha vermelha é o iniciozinho da semana, onde ele fez esse discurso, foi no dia 26, numa sexta-feira, onde teve o discurso, e essa linha vermelha é na segunda-feira anterior, anterior a esse evento. E já essa linha azul é o fechamento do mês de agosto. Então a gente observa que já ali no finalzinho a gente teve esse grande deslocamento da curva para cima, teve essa abertura, principalmente nos vértices mais curtos, porque o que é que se esperava? Se esperava que ele não fosse entregar todas essas altas, aí a taxa de juros começou a fechar ali um pouquinho na parte curta, e principalmente também na parte longa, e após esses comentários, ele teve essa forte elevação. Por que que as taxas aqui mais longas ainda não subiram tanto? Porque ainda tem aquela preocupação com uma recessão. Então, isso aí, esse medo ainda não foi eliminado por completo. O mercado ainda espera que vai ter uma recessão, talvez não tão grande quanto se espera, talvez seja uma recessão ali mais de ajuste, do que em si é uma recessão tão grande como 2008 não deve ser, principalmente que nem a do Covid também não deve ser.
mas ainda assim vai ter um crescimento negativo e o Fed também provavelmente não vai conseguir o soft landing, que a gente chama aqui um termo técnico chato, mas que basicamente só significa que ele vai crescer abaixo do potencial, mas que não vai ficar, não vai chegar a ficar no negativo em si. Agora, sendo aqui de Estados Unidos, trazendo aqui alguns pontos de Europa, é importante a gente falar de Europa, até porque está tendo todos esses problemas, já que eles são o epicentro da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eles estão tendo todos esses problemas com gás natural, onde não se sabe como eles vão passar esse inverno, visto que a Rússia já fez um corte de fornecimento em um gasoduto. A gente também tem a inflação lá que está acelerando bastante. E o Banco Central Europeu, inclusive, deve se reunir, deve não, ele vai se reunir nessa semana para poder aumentar a taxa de juros mais uma vez. O mercado espera que seja em 0,75 ponto percentual, o que levaria a taxa que anteriormente estava no negativo, em menos 0,50, para uma taxa de 0,75% ao ano. Agora, aqui trazendo alguns pontos a mais atualização política que essa guerra, na verdade, está causando na Europa. O Reino Unido elevou o teto da energia em 80%, que vai a partir do dia 1º de outubro. Já o que eu já vi falar da Rússia vai suspender entregas de gás à Europa por tempo indeterminado. Ela colocou a desculpa que vai ser uma manutenção, mas visto que todo o cenário atual sempre fica aquele rebuliço se isso realmente é só por causa de paradas técnicas ou se já é o Putin mandando um recado para a União Europeia e para os outros países da Europa. A situação na Alemanha, que é o principal pilar de crescimento econômico do continente, recuou em agosto. Então, para vocês poderem ficar antenados, o PMI, quando ele está abaixo de 50, ele indica contração na atividade, e quando ele está acima de 50, ele indica expansão. E agora, no mês de agosto, o PMI da Alemanha caiu de 48,1 em julho. Então, o que que significa? Ele já estava recuando em julho e caiu mais ainda para 47,6 pontos em agosto. Então, ele está caindo a uma taxa mais acelerada. O indicador de confiança do consumidor também caiu em setembro, passando de 30,6 pontos para menos 30,6 pontos, perdão, em agosto para menos 36,5 pontos em setembro. Só ressaltando aqui que isso aí, como é uma estimação, então tipo, setembro ainda não acabou, né? Mas eles fazem uma estimação de como vai ser essa confiança do consumidor para setembro, ok? E tudo isso reflete na inflação do bloco econômico, que chegou a 9,1% no acumulado dos últimos 12 meses. Um valor assim que para níveis europeus que não viram inflação nesse ano há anos, eu não lembro a última vez, inclusive isso aí são valores recordes desde que começou a série histórica. Então, desde que começou, o euro foi adotado como moeda nos países da União Europeia, não se viu uma inflação nesses níveis, que inclusive é acima do esperado, um pouquinho, esperavam 8,9%, e o dado oficial foi esse de 9,1%, advindo principalmente, aqui como já se esperava, do setor de energia, que já variou 38,3% nesse ano, seguido por alimentação, álcool e tabaco, uma variação de 10,6%, até maior do que a que a gente encontrou em julho, que foi de 9,8%. Agora aqui passando para o petróleo, que é um dos principais responsáveis por todo esse caos que está acontecendo na inflação dos países desenvolvidos. A gente pode verificar aqui, nesse final aqui, o estoque de petróleo, apesar de que ele está conseguindo até se manter estável, mas ainda está tendo todo esse problema com a parte de derivados do petróleo, que no caso seria a gasolina, mas também tem o diesel, querosene. Por quê? Porque praticamente não existe mais capacidade ociosa no mundo na questão do refino. O diesel é uma questão ainda mais delicada que a da gasolina, principalmente aqui quando a gente fala de Brasil, apesar desses dados serem nos Estados Unidos, mas trazendo aqui já esse paralelo com o Brasil, porque a gente não tem uma grande produção, um grande refino de diesel. Então, praticamente todo ele vai ser importado dos Estados Unidos, onde todas as refinarias já estão no limite da sua capacidade. E o único lugar que a gente, no mundo onde a gente ainda tem essa capacidade de refino é na China. E a China, como a gente bem sabe, está tendo todos esses
esses problemas com lockdown. É a única grande economia no mundo que ainda está seguindo políticas rigorosas contra a Covid-19. E também lá tem um problema de mercado que é que eles fazem cotas de mercado. Então, o que é que isso vai significar na prática? Significa que eles não podem exportar todo o excedente, de derivados, porque o governo chinês ele faz essa proibição. Então, a gente ainda tem esse problema em relação aos derivados que não deve ser solucionado assim tão simples assim. Mas isso nos traz aqui essa queda aqui na oferta, ou, perdão, a queda no preço do petróleo WTI, que é o petróleo negociado nos Estados Unidos, caiu 9,82%, fechando levemente abaixo dos US$ 90. Isso foi muito ocasionado tanto pelo comentário do Jeremy Powell, do Fed, como também já vinha caindo antes mesmo desse evento. Ele deve ter ocorrido mais ou menos aqui, ele até subiu, no primeiro dia, mas depois voltou a cair. Mas como eu havia falado, tem todos esses temores com relação à recessão nos Estados Unidos, que vem impactando o preço das commodities, não é só do petróleo. O minério de ferro também vem caindo, mas isso é mais relacionado à China. Contudo, no ano ainda está apresentando uma variação positiva de 18,78%. Abaixo do pós-guerra, como a gente percebe aqui logo após a invasão na Ucrânia, ele subiu mais de 60% em pouquíssimo tempo, mas logo após esse período, a partir do momento, principalmente quando uma recessão nos Estados Unidos ficou mais evidente, ficou com maior probabilidade de ocorrer, aí teve essa forte correção, no preço da commodity. Talvez, mas ainda é curioso, por quê? Porque a gente tem, como esse gráfico mostra, os Estados Unidos liberando mais de 1 bilhão de barris de petróleo por dia para conter a escalada nos preços, que a gente inclusive vê aqui as reservas estratégicas nos Estados Unidos recuaram quase um terço, pouco menos de um terço, em um período que se pegar o início da pandemia até agora. Ele vem caindo bastante, principalmente a partir do momento que a Rússia invadiu a Ucrânia, vem caindo aqui quase em linha reta. Então, o que é que a gente tem? O mundo entrando em recessão, e os Estados Unidos liberando suas reservas estratégicas no mercado. E o preço do petróleo ainda ficou ali resiliente, perto de US$ 90. Então, isso para o futuro, para essa próxima década, tem muita essa preocupação de que se essa oferta de petróleo não vai ser um impeditivo para um crescimento econômico como a gente teve em anos anteriores no mundo. E se, por exemplo, se realmente os Estados Unidos entrar em uma recessão, a gente vai ter essa redução no preço do petróleo, mas posteriormente, se ocorrer políticas econômicas que nem a gente teve na época do Covid, de forte impulso monetário, forte impulso fiscal, a gente vai entrar nessa espiral de inflação novamente. Então fica aqui provavelmente o petróleo, se essa situação não se resolver, essa situação energética a nível mundial, a gente fala mais de petróleo, mas também tem esse problema em relação ao gás natural e também ao carvão. E se a situação não se resolver, deve haver uma década de baixo crescimento econômico e de inflação um pouco mais elevada do que a gente está acostumado. Agora trazendo os resultados do mercado e do câmbio, primeiro trazendo o S&P 500, ele teve essa correção, como eu havia falado, no início do mês estava tendo forte ânimo por parte do mercado, principalmente depois que saiu da do CPI na Alemanha, deu um novo impulso, para chegar ali praticamente a mais de 4.300 pontos. Mas depois já teve a ata do FONC, que foi um pequeno banho de água fria, e logo depois já ficou ali esse burburinho no mercado de que o discurso do Jeremy Powell ia ser um pouquinho mais duro. Então, desde esse momento que essa expectativa virou, onde realmente a mensagem dos membros do Fed ia sendo que eles não estavam entendendo todo esse rally que o mercado vinha trazendo, aí teve essa forte correção e fechou o mês abaixo de 4.000 pontos em 3.955 pontos. E no ano a queda ainda é bastante robusta. Quando a gente pega o início do ano até o finalzinho, até o final do mês de agosto do fechamento, o S&P 500 caiu 17,02%. Então a gente até já chegou a ter uma queda maior de mais do que 20%. Só lembrando que quando tem uma queda maior do que 20% em um mercado, o jargão técnico que a gente aqui utiliza que a bolsa teve um crash, né? Só para a título de curiosidade. Já o dólar foi exatamente o contrário.
ele vinha se depreciando frente ao real durante o período, mas depois ali, praticamente já no apagar das luzes no mês de agosto, esse dólar teve uma forte valorização, principalmente por causa dessa expectativa de um Fed mais hawkish. Ele até demorou um pouquinho para reagir o câmbio, mas também a gente teve outros fatores, como foi a queda das commodities a nível global, principalmente as hard commodities, que são petróleo, minério de ferro, etc. No ano, o movimento ainda é de correção, 6,95. Vale sempre lembrar que a gente vai ter eleição, então talvez quando chegar ali mais perto do período eleitoral, vá ter um burburinho maior, mas até que está surpreendendo. Acho que realmente o mercado ainda não deu todo o peso que ele deveria dar um período eleitoral. Praticamente ele está muito focado ainda na política monetária dos Estados Unidos e também trazendo, isso aqui até sendo benéfico para o Brasil, nesse cenário apertado de combustíveis fósseis, não só petróleo, mas como também já vai falar do gás natural, do carvão. Agora, pegando os BDRs, que é uma das nossas principais recomendações a nível de investimento no exterior, eles vinham apresentando um rendimento bastante positivo no mês, mas logo após essa mudança de visão, de que realmente estava tendo esse exagero, com base na última decisão do Fed, ele teve essa correção e fechou o mês no campo negativo. Inclusive, no ano também está com um resultado negativo, com os principais destaques, os que tiveram uma queda um pouquinho menor, sendo BB e ações bolsas globais, é o principal, e outras como ações bolsas emergentes e bolsas asiáticas, que são exatamente aqueles que estão mais longe do setor de tecnologia americano, que foi o que sofreu mais durante esse período. Vocês me dão um segundo, só aqui tomar um pouco, um gole d'água, um momento. Agora, falando de cenário nacional, ele está até com mais certezas que o internacional, as notícias que eu vou trazer aqui, como vocês vão perceber, foram notícias positivas. Começando aqui já pelos dados de inflação, o IPCA 15 apresentou uma deflação de 0,73% no mês de agosto. Lembre-se que o IPCA 15 ainda não é o resultado oficial, ele só vai ser divulgado na sexta-feira, mas ele já é uma prévia, já nos indica mais ou menos aí para onde o que a gente pode esperar do resultado de sexta-feira. Então, ele já acumulou 9,60% nos últimos 12 meses, teve essa desacelerada. Sempre lembrando que teve um forte impacto ainda na redução do ICMS sobre os combustíveis. Esse é um fato importante e que também não foi só sobre os combustíveis, mas também sobre energia, sobre comunicação. Comunicação aqui, só abrindo parênteses, as empresas de telecomunicações ainda não repassaram ao consumidor essa redução, então, para os próximos meses, talvez a gente veja uma deflação nesse setor também. No entanto, 3 dos 9 grupos ficaram com um resultado negativo, que foram exatamente esses, puxados por transportes e habitação, por causa dos combustíveis e da energia elétrica, mas a gente também teve aqui o grupo de comunicação. Ainda, mais uma vez, como eu falei, não repassaram para o consumidor, podem passar e esse resultado vai ficar ainda mais deflacionário. A grande exceção ficou com alimentação e bebidas, principalmente, saúde e cuidados pessoais também teve um resultado que impactou o índice em 0,10 ponto percentual, mas a alimentação e bebida realmente foi o destaque, porque ele vem acelerando, mesmo com a queda dos combustíveis, ele não vem cedendo. Isso foi também impactado por uma seca que a gente está tendo na China. Então, pelo menos por enquanto, não deve haver uma redução tão cedo no preço dos alimentos. Agora, sendo aqui um pouquinho das más notícias, chegando em resultados corporativos, apesar de ter tido uma queda no lucro por ação das empresas do Ibovespa, no total, no geral, foi um resultado bem acima do esperado, foi um resultado positivo. Isso foi mais por causa do aumento da Selic, que, como a gente sabe, quando as empresas captam empréstimos no mercado, elas têm que pagar juros, e quando esses juros aumentam, tem um impacto direto dentro do lucro dessas empresas. Mas,
o que a gente pode observar é que o EBITDA cresceu 13,8% na comparação trimestral e 19,9% no resultado anual. EBITDA entendo aquele resultado operacional. Ele pega custo, despesas, mas ele não considera o pagamento de impostos e também de juros. Então, quando a gente já vê esse indicador aqui, que é um pouquinho mais, assim, do core business da empresa, mais operacional mesmo, a gente vê um resultado positivo. Inclusive, trazendo aqui essa tabela, de empresas que são a cobertura dessas empresas, a grande maioria dos setores teve um resultado acima do esperado, onde somente ali 17% de todas as empresas da Bolsa Brasileira decepcionaram o mercado durante esse período, dando um crédito aí maior, claro, para os setores que trouxeram maior surpresa positiva, que foi agroalimentos e bebidas, também setor de educação. E small caps aqui não é bem um setor, é mais um tipo de empresa, que são aquelas empresas de baixa capitalização, que não tem tanto volume, liquidez. E só trazendo um exemplo de small caps, a gente tem Magazine Luiza, a gente tem Grupo Mateus, a gente tem Via Varejo, são pequenas empresas. Não pequenas assim, claro, quando a gente considera todas as empresas brasileiras, mas isso a nível de bolsa. Agora, chegando aqui para a atividade econômica, primeiramente com vendas no varejo, que recuaram 1,4% em junho, ficando levemente aí abaixo do esperado pelo mercado, que estimava queda de 1%. Porém, ele ainda acumula alta no ano, leve, de 1,4%, porém, nos últimos 12 meses ainda amarga uma queda de 0,9%. Já para o volume de serviços, esse sim vem sendo um grande carro-chefe da economia brasileira, crescendo 0,7%, bem acima da expectativa, e acumula uma alta de 10,5% nos últimos 12 meses. Isso aí sendo de longe o setor que mais reina, a gente pode assim dizer, esse ano. Visto que vendas no varejo ainda está ali um pouquinho, meio que patinando, meio que andando de lado, e a indústria também está tendo essa dificuldade para poder se recuperar, ainda está, se eu não me engano, se não me falha a memória, 0,8% abaixo do nível pré-pandêmico. Então, realmente vai estar sendo esse setor que foi muito impulsionado também pela redução da taxa de desemprego. A gente também vai tratar mais para frente. Agora, trazendo o PIB cresceu 1,2% no segundo trimestre, ficou acima da expectativa do mercado, que era de crescimento de 0,9%, e acumula alta de 2,6% nos últimos 4 trimestres e de 2,5% no ano. PIB esse que surpreendeu bastante todas as expectativas que a gente tinha no final do ano passado. No mercado como um todo, as expectativas eram ou de uma pequena recessão ou de um PIB estagnado, ficando não passando de 0,5%. Mas a gente teve essa surpresa, principalmente a gente teve, claro, essa questão de commodities que ajudou o Brasil nesse ano, já que a gente está tendo toda essa queda na oferta, esse aumento no preço das commodities que ajudou o Brasil. Mas a gente não pode esquecer também da queda na taxa do desemprego. Aqui já pulando essa tabela trazendo aqui para a taxa do desemprego, que caiu novamente para 9,1%, isso no trimestre encerrado em julho, que ajudou muito a puxar esse valor de serviços para cima. Basta a gente ver que o setor de serviços é aquele que mais emprega e também é aquele que tem a maior participação no PIB. Quando a gente olha aqui essa tabela, ela é de serviço, um PIB de 2,4 trilhões e só serviço sozinho. Ele já tem uma participação de 1,4 trilhão. Então, é um setor vital para a economia brasileira e quando tem essa queda na taxa do desemprego, isso, isso ajuda o setor a se desenvolver e, consequentemente, o produto interno bruto do país. E o Ibovespa reagiu a essas boas notícias em relação à atividade econômica, se manteve resiliente durante o mês. A gente vê que mesmo após o discurso de Jeremy Powell, a bolsa caiu depois, mas não como o S&P. O S&P fechou o mês no campo negativo. E já o Ibovespa ele conseguiu se manter resiliente, subindo 4,48%. E no ano ainda acumula uma alta de 6,16%. Porém, a gente observa muita volatilidade do índice nesse ano. Que iniciou em 104, 105 mil pontos, chegou até 121 mil. Logo após, ele ficou no negativo, abaixo de 100 mil pontos.
e agora já se recuperou novamente. Então a gente observa que mesmo no agregado, a gente tendo esse resultado positivo, é, isso foi à custa de muita volatilidade, por isso é importante sempre esses aportes frequentes em bolsa, porque você pode sim pegar ele aqui a 121 mil pontos, mas se você parar de comprar, olha o prejuízo que você ia ter quando chegar a 96 mil. Por isso que é importante você, ter esses aportes frequentes em bolsa para você poder ir pegando a bolsa a níveis mais atrativos, e quando tem uma retomada, você ali pegando na média, acaba tendo um resultado bastante favorável. Agora, sendo de renda variável, vindo para aqui mais para o lado da renda fixa, a curva de juros teve fechamento. Aqui no curto prazo não vai ter mais tantas mudanças, certo? Porque praticamente o mercado já bateu um martelo de que o Copom vai manter a taxa, a Selic em 13,75%. Então aqui não deve mais ter tantas alterações, a não ser que realmente venha um dado de inflação muito acima do esperado, que aí essa curva deve buscar os 14%. Mas o que a gente observa mais é uma movimentação maior na parte média e na parte longa. A parte média muito impactada por- pela previsão do que o mercado coloca nela de quando o Banco Central vai voltar a baixar os juros. Então essa parte aqui que vai se movimentar bastante a partir já de 2023. Deve ter um movimento maior nessa parte da curva, e a parte longa devido à política fiscal. Então, o que que a gente teve? Dessa vez, o mercado teve uma expectativa melhor, onde iniciou o mês aqui nessa linha cinza, que foi exatamente no dia 29 de julho, e fechou o mês de agosto. Aqui não está dando para ver muito bem, porque está no meio de várias outras linhas. Mas é uma linha azul escura, que fechou basicamente por causa do melhor resultado fiscal que a gente apresentou. A gente teve uma maior arrecadação e também o mercado já espera uma inflação menor para o próximo ano, certo? Que a gente vai ver também na tabela do Fox, que o mercado está projetando inflação menor para o próximo ano e isso tudo ajuda nesse processo de fechamento da curva. Agora falando do Fox, como a gente já vinha falando no gráfico da curva de juros, a expectativa para esse ano mais uma vez foi reduzida pela 10ª vez consecutiva, reduzido para 6,61%. A atividade econômica teve uma melhora, isso já vem sendo comum essa, essa mudança de expectativa para um lado mais positivo. E a Selic aí já está 11 semanas consecutivas, com o mercado prevendo que ela vai encerrar o ano a 3,75. Para o próximo ano, a gente também já teve uma redução da expectativa para a inflação, passando para 5,27, a terceira queda seguida. Já para o PIB, mais uma vez, a expectativa também está ficando um pouquinho melhor, quando saiu de 0,37% da semana anterior para 0,47% nos dados divulgados hoje. A piora que a gente teve mais significante foi no lado dos juros, onde o mercado agora espera que o Banco Central não vá fazer um corte de juros tão grande quanto se esperava. Se a gente pegar essa expectativa no início do ano, ele esperava ali 8%, aí depois foi aumentando para 9%, 10%, agora já está em 11%. Então fica muito essa dúvida de quando vai ser possível o Banco Central reduzir juros. Essa dúvida também fica para o Federal Reserve, certo? Não se sabe ainda ao certo quando essa, essa inflação vai ser, perdão, essa taxa de juros vai ser reduzida. Agora, um ponto de destaque para o mês de agosto também é que mais um mês, segundo mês consecutivo, o mercado espera uma deflação nesse mês, isso vai ter um impacto na meta atuarial de vocês, certo? Não deve ficar no negativo como ficou no mês passado, mas ainda assim deve ter um valor, mais uma vez, bastante reduzido devido a esse cenário deflacionário. Lembrem-se que isso é um evento totalmente pontual, a gente não deve ter, já para setembro, a gente já espera, já fica no campo positivo de novo, em 0,28%. Em outubro, novamente, 0,52%. Então, isso realmente foi um impacto pontual de políticas fiscais para a redução do ICMS e também na forte queda que a gente teve no petróleo,
que também ajudou a reduzir o preço dos combustíveis, mas isso deve ficar por aqui. Não deve ter outro mês de deflação, a não ser que saia algum dado extraordinário, ocorra algum evento extraordinário na economia mundial para poder isso acontecer de novo. Correto? Só que já passando para as rentabilidades do mês de agosto, a gente observa que os índices indexados à inflação, essa inflação de curto prazo, que no caso é o IDK e uma B5, ficaram abaixo dos seus pares, dos outros índices de renda fixa. Isso mais uma vez pela expectativa que o mercado está colocando de que esse mês vai ter um cenário deflacionário, mas isso já deve ser revertido para o mês de setembro, certo? Então esses índices já vão novamente voltar a ter um resultado mais positivo. O destaque fica exatamente para aqueles que têm a duration mais longa, nesse duration, questão do prazo de vencimento, algo relacionado a isso. E quanto maior o prazo de vencimento, já que a gente observou uma queda na curva de juros, então esses que têm um vencimento mais longo, eles são os que mais se favorecem aí no cenário de mais certezas econômicas. Contudo, os índices internacionais ainda operam no campo negativo, muitas devido às políticas monetárias mais restritivas nos Estados Unidos. Já o Ibovespa conseguiu um resultado positivo no mês. E no ano a gente ainda observa uma queda bastante significativa dos índices acionários internacionais. E para os índices de renda fixa, os principais destaques, exatamente o CDI, seguido pelo IRFM1, e pelo IMAB5 e IDKA. O IMAB5 e IDKA, lembre-se que eles tiveram um resultado abaixo dos outros índices no mês de julho e no mês de agosto, mas que já nesse mês de setembro já devem voltar a ter um resultado positivo. Então, isso aqui deve voltar a acompanhar, até mesmo ficar acima novamente do CDI do IRFM1. Ok? Então, pessoal, nosso comitê fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço novamente a presença de todos e até o próximo comitê. Tenhamos todos um ótimo mês e que tenhamos bons rendimentos.